Oi, gente! O primeiro módulo do projeto Aprendendo Mais é o módulo de português. E a primeira aula ela vai ser focada em acentuação. A acentuação é muito utilizada nos dias de hoje, tanto em escritas formais, como e-mail, como em WhatsApp também. E por isso ela acaba sendo muito importante pra gente, né? Então, o primeiro tema são os 4 porquês. E ele parece ser um tema meio complicado, mas na verdade não é tão difícil assim. E como é muito recorrente o uso, ele acaba se tornando muito importante pra gente. Então, vamos lá? O primeiro porquê que a gente vai explicar é o separado e sem acento. Ele sempre tem uma conotação. O que é conotação? É sentido. Então, ele sempre tem um sentido interrogativo. Ou seja, normalmente ele entra numa pergunta, né? E sempre que para você entender quando que ele vai entrar, você pode trocar ele na sua cabeça, quando você for observar alguma coisa, troca por qual motivo ou por qual razão. Então, por exemplo, por que não posso sair com os meus amigos? Você poderia muito bem escrever por qual motivo não posso sair com os meus amigos? Ou então, por qual razão não posso sair com os meus amigos? O segundo uso ainda é o primeiro porquê, que é o porquê separado e sem acento, mas ele tem um segundo uso, que é o uso relativo. Então, ele equivale pelo qual. Então, por exemplo, não achei o caminho porque passei. Você pode trocar por não achei o caminho pelo qual passei. E fica da forma correta. Então, esse é o porquê separado e sem acento. O segundo porquê que a gente vai ver é o porquê junto e sem acento. Ele é usado em respostas. Você pode trocar ele pela palavra pois ou pela expressão uma vez que. Por exemplo, ela não foi à escola porque estava doente. Então você poderia falar, ela não foi à escola pois estava doente ou uma vez que estava doente. Então nessa frase, o porquê sem acento e junto, ele encaixa no lugar correto. O terceiro porquê que a gente vai ver é o separado e com acento. Ele vai estar sempre no final da frase, normalmente ele é seguido por uma interrogação. Eu disse normalmente porque não é 100%, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ele equivale por qual motivo ou por qual razão. Então, é parecido com o primeiro, que também é por qual motivo, por qual razão, só que ele, sempre que você tem uma frase que é só porque, sem mais nada, então, por exemplo, você não comeu? Pergunta. Aí outra frase, por quê? Essa frase sempre é o porquê separado com acento, esse porquê mais isolado. E o outro uso dele, que é aquilo que eu falei que não é seguido pela interrogação, nesse exemplo aqui, o menino foi embora e nem disse por quê. Então, não disse por qual motivo ele foi embora. Você poderia falar, o menino foi embora e nem disse por qual motivo. Simplesmente foi embora, tá bom? Então, esse é o uso do porquê separado e com acento. O último, né, o quarto porquê, é o junto e o com acento. Ele, na verdade, é um substantivo, então ele equivale à palavra motivo ou razão. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Então, sempre que você tem esse artigo ou o porquê, é sempre o junto com acento. Então, segundo exemplo, gostaria de saber os porquês de não ter sido chamada. Pode ver que aqui está no plural. Então, como esse porquê junto e com acento, ele é o único dos porquês que é um substantivo, ele também pode ser usado no plural. Ele equivale à mesma coisa de falar, gostaria de saber os motivos de não ter sido chamada. A gente colocou essa imagem aqui para deixar o uso dos 4 porquês mais claro para vocês. Espero que ajude também a entender, junto com a explicação que a gente já passou. Agora eu vou falar 2 frases e a gente vai escrever depois qual que é o porquê correto, mas antes disso eu queria que vocês tentassem adivinhar, ou mais do que adivinhar, chutando, mas pensar qual que é o porquê correto a ser usado. Então, o primeiro exemplo é, ela ficou brava porque eu não respondi na hora.
E o segundo exemplo é: ele foi embora mais cedo. Você sabe por quê? O segundo ponto sobre acentuação é com relação ao A sem acento e sem H e o A com acento e com H. Os dois eles têm uma diferença porque o A sem acento e sem o H, ele tem referência a futuro ou a distância. Enquanto o A com H e com acento, ele tem referência a passado. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona cada um. Falando sobre o A com H e com acento, como eu comentei agora, ele é para indicar tempo passado. Então uma frase que é muito famosa com o uso dele é daquela frase, daquela música, eu nasci há 10 mil anos atrás. Só que nesse caso, a frase está incorreta, porque a palavra a e a palavra atrás, as duas elas têm a referência a passado. Então acaba sendo redundante. Então ou você fala eu nasci há 10 mil anos, ou eu nasci 10 mil anos atrás, tá bom? Outro ponto com relação ao A com H e com acento é que ele pode ser trocado pela palavra faz, muitas vezes. Então, há mais de um mês não vejo meus pais. Faz mais de um mês que não vejo meus pais. Então, ele tem o mesmo sentido. E ele pode ser trocado também pelo verbo existir, né? Então, por exemplo, há 20 pessoas na sala. Existem 20 pessoas na sala. A única coisa que é um ponto aqui para vocês verem é que o A com H e com acento, quando ele se refere a tempo passado, ele não tem o plural. Então pode ver que por mais que você trocou por existem 20 pessoas na sala, o verbo é a, não é a no plural, entendeu? Mesma coisa no passado, por exemplo, se eu falar que houve problemas na porta do estádio, não é houveram problemas. Por mais que você poderia trocar por existiram, né? No passado do existir. Existiram problemas na porta do estádio, com o verbo haver, houve problemas na porta do estádio. Então, resumindo, a colocação do A com H e acento é sempre para indicar tempo passado, tá bom? E agora a gente vai falar do A sem acento e sem H. Lembrando, é sem acento e sem H. Não é só sem H, não é só sem acento, tá bom? Esse A é só uma coisa. Ele é o A de preposição, não é o A de artigo. Que o A de artigo, ele é aquele que é usado como o A pro feminino e o pro masculino. Por exemplo, a maçã e o abacate. Mas esse A aqui é de preposição. E ele que acaba gerando confusão normalmente. Por quê? Esse A, como eu comentei, ele é usado para indicar futuro ou distância. Então aqui tem dois exemplos para vocês. A empresa fica a 10 minutos do centro. Esse a 10 minutos, ele na verdade é uma distância. Por mais que ele está falando de tempo, a pessoa se refere à distância, né? Então eu poderia falar, por exemplo, a empresa fica a 10 metros do centro também. É sempre esse mesmo A, sem acento e sem H. Um outro exemplo com relação a tempo futuro. O lançamento do satélite ocorrerá daqui a 2 anos. Então, 2 anos é o tempo futuro. Então, se a gente está em 2020, vai ser 2022. Então, ele é sempre esse sem H e sem acento. Uma dica extra para vocês. Quando a gente tem aquela expressão que é bastante usada, principalmente nas conversas, né, na linguagem coloquial, que é nada a ver, ela escreve nada, espaço a, espaço ver. Não é nada a ver, como se fosse o verbo haver. Não é. É nada a ver, tá bom? Outro assunto que a gente vai falar sobre acentuação é a questão do tem e do vem no plural. Vocês já devem ter percebido que as expressões tem e vem, às vezes elas estão com acento circunflexo, que é aquele chapeuzinho, e às vezes elas estão sem acento. E aí muitas vezes você não entende o porquê. Então hoje a gente vai explicar por que elas são diferentes e quando que usa cada uma. As palavras tem e vem, elas devem ser acentuadas quando o sujeito está no plural. Então o que é o sujeito no plural? Por exemplo, o cliente tem razão
versus os clientes têm razão. Então, quem é que tem razão? Os clientes. Então, nesse caso, ele é acentuado com o acento circunflexo no E, tá bom? E no caso do vem, não confundam o vem sem acento com o vem, que são dois Es, né? Então, o vem com um E só é do verbo vir. É a terceira pessoa do singular no presente. Como assim? Ele vem sempre aqui. Então, quer dizer que a pessoa sempre vem, né, do verbo vir até aquele lugar. O vem é do verbo ver. Então, é a terceira pessoa no plural no presente. Então, eles veem tudo o que acontece. Então, quer dizer que eles estão de olho em tudo o que acontece. Então, por favor, é uma coisa para não se confundir quando eu estou se tratando de sem acento. Ah, e quando que eu uso vem, então, com acento e com um E só? Por exemplo, os gerentes vêm ao setor todos os dias e veem o desempenho dos colaboradores. Aqui tem uma frase que tem os dois exemplos para vocês não ficarem com dúvida. No primeiro caso, ele está falando que os gerentes vão, né? Eu estou falando um outro verbo só para vocês entenderem. Eles vão ao setor todos os dias, na verdade, eles vêm. Então, como o sujeito é a expressão os gerentes, que está no plural, tem um acento. E depois ele fala, eles veem, né, o eles tá oculto, eles veem o desempenho dos colaboradores. Então, eles observam o desempenho dos colaboradores. Então, o caso desse verbo veem, você pode trocar por observam, você pode trocar por olham, analisam, depende do caso. Então, a dica é, sempre que for no plural o sujeito, você vai colocar o acento circunflexo no tem e no vem. Lembrando que ambos são com um E só. Da mesma forma, a gente tem o mantém e o contém. Então, mantém e contém são palavras que são sempre acentuadas. A única coisa que muda é, às vezes é acento agudo, que é esse tracinho, às vezes é o circunflexo, que é o chapeuzinho. Então, qual que é a diferença? A nossa sorte é que o acento circunflexo, que é o chapeuzinho, ele é usado no plural também. Assim como a gente viu agora o tem e o vem no plural com acento circunflexo, no mantém e no contém também. Então, é a mesma regra. E aí, o mantém e o contém com acento agudo é sempre no singular. Então, vamos ver um exemplo. Essa embalagem contém 1 grama e mantém a temperatura. Então, como ele está falando de embalagem, está falando que a embalagem contém 1 grama e que a embalagem mantém a temperatura. Então, nesse caso, os dois são com acento agudo. Se a gente colocar essas embalagens, os dois vão mudar para o acento circunflexo. Então, essas embalagens contêm 1 grama cada uma e mantém a temperatura. Pode ver que na fala no português não muda nada. Então, por isso que é uma coisa que confunde bastante. Porque como fala tudo parecido, tudo igual na verdade, acaba confundindo. Mas é só você olhar qual é o sujeito para poder colocar a acentuação correta. Essa foi então a nossa primeira aula de acentuação. Espero que vocês tenham aprendido bastante. A próxima aula ainda é sobre acentuação. E aí depois disso a gente vai passar por outros tópicos do português. Tá bom, gente? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Estudem bastante, façam o teste com sinceridade. A gente quer que todo mundo melhore junto. Então é isso. Obrigada.